Para a tartaruga, que nós vimos aqui na montagem, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar também com molde. Ou seja, eu só transferi praticamente de um molde mais resistente para papel. Vou molhar esse papel e vou colocar sobre a bola. Com cuidado. Primeiro cuidado seria nunca cortar sobre o papel, ou seja, as extremidades do papel, e sim um pouco a mais. Tenho que dar uma distância para que eu possa cortar exatamente dos dois lados, procurando sempre um alinhamento da faca correspondendo ao desenho utilizado. Esse aqui nós temos, por exemplo, a tartaruga, o casco da tartaruga, que vai estar a nadadeira já presa ao corpo, também a cabeça do outro lado. Eu fiz grosseiramente um risco, mas vocês terão a oportunidade até mesmo de ter a própria tartaruga, seja a espécie que vocês queiram utilizar, ou seja, oceânica ou não. Eu vou precisar aqui de molhar o papel, tá certo? Até mesmo para colar. Vou pedir aqui ao Valdir, que vocês conheceram ontem, para que possa pegar um pouco de água, possa colar aqui, ó, tá certo? Então, na verdade, depois de colar, eu começo a cortar, sempre com a faca acompanhando o desenho. Isso nós temos sempre a parte vista de cima da tartaruga. Outros terão outra posição. Então seria basicamente, ó, molhar para fixar. E assim eu posso trabalhar com mais cuidado e mais à vontade. Então, ó, seria isso aqui, ó. Na hora de cortar, eu procuro cortar sempre, ó, de fora para dentro. Nunca aquela ideia de passar a faca dessa forma. Aqui em cima, ó, vocês correm o risco de quê? De cortar as nadadeiras. Então, eu evito fazer isso, porque acabo, de repente, cortando uma das nadadeiras. E procuro sempre acompanhar com a faca. Muitas vezes utilizando a ponta da faca para fazer essas curvaturas. E definindo assim no acabamento posterior. Então, começa a cortar parte a parte para caracterizar as nadadeiras e ter a oportunidade de mostrar a expressão que a tartaruga nos oferece. Então, ó, seria cortar sempre fatias até atingir o que realmente interessa, que é essa parte que já foi demarcada. É claro que tudo isso precisa do esboço. O esboço, na verdade, é justamente o molde, que agora nesse curso vai facilitar. No curso básico, evitei até de colocar, para que vocês pudessem trabalhar um pouco dentro da arte. Porque depois que eu definir bem, eu não vou precisar de ter esse molde, porque senão vai viciar sempre fazer dessa mesma forma. Então a arte precisa de quê? Criatividade. Para que ela exista, tem que existir a criatividade. Procure sempre, ó, contornar, procurar sempre as cavidades. O tipo de abóbora, cobra pescoço, eu vou utilizar como outra, a abóbora de casca branca. Nós teremos aí na quinta-feira. Então, vou procurar, ó, acompanhar sempre o molde. Depois, dentro da escultura, eu preciso que tenha a ideia exata do que fica abaixo do casco, suas nadadeiras e também a cabeça. Então já começo pela cabeça. Completei uma extremidade a outra e começo a descascar. Posso descer mais, ó. E folhear tudo
está à frente do que eu estou cortando, ou seja, essa parte da frente, ó, molhar tudo. Cuidado também para não desgastar demais. Então tem que partir sempre do maior para o menor. Então começa a molhar. Chegou em cima do molde. Eu já tenho basicamente a cabeça da tartaruga. Vamos supor que eu queira aumentar essa cabeça. Eu tenho o quê? Que entrar um pouco mais no casco. Então, vou chegar aqui, ó, como se estivesse iniciando o trabalho, desgasta um pouco mais. E assim sucessivamente. É claro que eu também tenho que ter o quê? Uma referência. Buscando as nadadeiras da mesma forma. O ponto de partida, na verdade, é saber o que eu tenho que desgastar para sobressair. Então seria isso aqui, ó. Então já tenho uma nadadeira também dentro. Eu também não posso ficar limitado a trabalhar sempre com a abóbora. Eu poderia estar trabalhando com o melão. Por exemplo, usar o melão e fazer através do molde a própria tartaruga. Então, ó, já tenho as duas e mais a cabeça da tartaruga. Imagina se a gente pega o desenho da tartaruga, a fotografia da tartaruga como referência, mas que é importante lembrar sempre de estar com o seu casco, ou seja, a vista de cima. Aqui, ó, também descascando e já deixando praticamente o acabamento. Ah, mas eu já posso também marcar, ó. Nós fizemos aqui no curso básico com ela montada, mas é claro que é para que a gente possa, na verdade, começar a interpretar e ver particularidades como o formato da nadadeira, que foi visto no curso básico, e que a gente possa, de repente, agora ficar ligado a um molde, mas que ele é prejudicial quando ficar praticamente fazendo só com molde. Então, ó, já tenho a tartaruga. O casco da tartaruga, eu tenho que buscar sempre, ó, um polígono de 5, 6 lados, uma inclinação, depois outra inclinação, e procuro sempre passar a faca e encontrar duas diagonais. E foi um corte também utilizado no curso básico. Aquele corte da maçã, por exemplo, a gente coloca duas diagonais se encontrando. Procura obter quantos lados forem possíveis. Em cada quina dessa, eu procuro sempre uma reta. Então eu vou procurar uma reta inclinada, uma reta procurar sempre corte uniforme, ou seja, não posso vir dando cortes pequenos que acaba prejudicando na hora do acabamento. Então procuro sempre e o final seria o quê? Colocar o olhinho. Eu coloco normalmente olhinho de resina. Cortadores. Vou colocar tamanhos diferentes para a gente observar que a referência do tamanho do olho com a expressão da tartaruga deve ser obedecida, até porque às vezes a gente tem uma lente. Então, quero dar muitas vezes uma expressão forte, eu procuro, ó, colocar de repente o olhinho de um lado e do outro. É claro que vocês estão tendo a oportunidade de ver cada tamanho. Um que vai sobressair mais que o outro. Então eu vou procurar colocar o quê? Todos dois do mesmo tamanho e até mesmo da mesma cor.